Infração e regulamentos. Eita! Eu estou bem enquadrado aí, minha filha? Só para eu não nos enquadrar aqui, falando com o pessoal aqui da câmera, que às vezes eu sumo. Voltei. Então vamos lá. Infrações e regulamentos. Que coisa, hein? Ai, meu Deus do céu. Quando eu vejo essas coisas aqui, minha diabetes aumenta, eu tenho que tomar remédio para baixar a diabetes. Esse negócio deixa-se nervoso. Por enquanto é glifage. Daqui a pouco é gadernal, porque esse negócio deixa qualquer um doido. Infração às regras de tráfego aéreo. Tá? E desobediência às regras de tráfego aéreo. Tá? Olha o que diz o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei 7565 de quando? 86. Tá velho, hein, esse código? Vamos lá, opa, voltamos lá. Na infração aos preceitos desse Código Brasileiro de Aeronáutica, e aí vem a papagaiada toda. E da legislação complementar. Aí, que legislação complementar? Claro, quero que complemente o código. Então, você pode cometer infração em virtude do código. Então, você precisa conhecer o Código Brasileiro de Aeronáutica. E também a legislação complementar. Aí eu quero ver. Eu quero ver você, piloto, estudando 4 meses para PP, mais 4 meses para PC. Você conhece a legislação complementar. Eu vou falar. Então, vamos lá. E aí, o artigo principal em relação à infração de tráfego aéreo é o artigo 3012 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o CBA. A multa, estou falando de multa, mas tem outras sanções, a multa será aplicada pela prática das seguintes infrações. Aí o inciso 2 é o inciso mais utilizado para infração de tráfego aéreo. Infração imputáveis a aeronauta, aeroviários, operadores de aeronaves. Aí vem a linha I, Índia, né? Índia, do inciso 2. Desobedecer aos regulamentos e normas de tráfego aéreo. Qual regulamento, Calazão? Nós vai ver. E aí a linha... Eu não sei, não entendi nada. A linha T, operar a aeronave deixando de manter fraseologia padrão nas comunicações rádio-telefônicas. Eu não sei se foi por ingenuidade, ignorância, mas essa linha, a linha T não era para estar aí, de jeito nenhum. Porque a fraseologia está dentro do escopo de regulamento de tráfego aéreo. Tanto é, quem é mais antigo como eu, aí que a 102, o capítulo 15, ou melhor, o último capítulo, tratava de fraseologia. E fraseologia não é estudo da frase, não é estudo inglês, não é estudo coisa nenhuma. Fraseologia é tráfego aéreo. Não vou falar... inclusive eu vou te convidar que eu vou fazer uma série de comunicação aeronáutica quando eu vou falar o que é fraseologia. No meu canal, aguarde aí, daqui uns dias eu vou fazer, eu vou explicar o que é fraseologia. Tem gente que acha que fraseologia é comunicação. Não é comunicação. Fraseologia é regras. Regras de tráfego aéreo. Eu vou mostrar isso para você. Mas essa linha T, a linha T tá aí, deixa ela aí. Mas não precisava ter aí. Mas a linha aí que é interessante. Desobedecer aos regulamentos e normas. Agora, quais normas? Aí vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui. MCA 115, você conhece? Eu não vou falar nem 10% dos regulamentos que existem. Nem 10%. ICA 104, Instrução do Comando Aeronáutico. MCA, Manual do Comando Aeronáutica. RBAC, Calazans, RBAC não. RBAC não, Calazans. RBAC é Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. Calazans, RBAC é da competência da ANAC. Nananina, não. Porque o RBAC 91, 121, o 91 da aviação geral, o 121 da aviação comercial, 135 é da aviação de táxi aéreo. Você sabia que aí dentro tem regulamento de tráfego aéreo? Aí que dá vontade de tomar gadernal. Porque você tem regras de tráfego aéreo dentro de regulamento da competência do DAC. Olha, agora eu fui longe, hein? DAC no negócio do passado, da ANAC. E o controlador de tráfego aéreo não estuda RBAC. Não, o controlador falou para mim, não, nós estudamos assim. Que estuda o quê? No máximo você viu falar. Estudar aquele negócio assim, e tem regras de tráfego aéreo. Olha que confusão. Se infração de tráfego aéreo é um assunto relacionado à circulação, ao tráfego da aeronave, como é que eu tenho um RBAC que trata de regra de tráfego aéreo? Inclusive, eu trabalhava em Congonhas e autorizei uma aeronave a pousar. Regulado pelo 121. E ele levou uma multa. Olha que coisa doida. Ele levou uma multa. Que coisa doida. E ele falou assim, eu levei a multa porque eu pousei abaixo dos mínimos, 121, aviação comercial, porque o controlador autorizou. Não faz isso não. Porque o RBAC está dizendo o seguinte,
a ICA 100, né? A ICA 100, Regulamento de Tráfego Aéreo, diz assim, que a autorização dada pelo controlador não exime a responsabilidade do piloto em questões técnicas. Então, olha só o que acontece no Brasil. O controlador de tráfego aéreo, que não estuda RBAC, ele não sabe quais são as diferenças em termos de procedimento por instrumento do RBAC 121, do 91 e 135. A aeronave regida pelo 91, Aviação Geral, quando o aeródromo fecha, ele tem 3 opções: fazer espera, ir para a alternativa e tentar o pouso. Se o aeródromo estiver abaixo dos mínimos, ele pode tentar o pouso, não pode fazer se ele não atingir visual. O RBAC 21, aeronave comercial, não pode nem tentar. Não pode nem tentar. Então, o controlador, não cabe ao controlador esses dados técnicos. Isso diz o regulamento. As autorizações emitidas pelo controlador da torre de controle não exime o piloto das suas responsabilidades técnicas. Então, eu não sei o que você está voando. Eu controlei radar, eu nem vi avião. Eu vi um macarrãozinho lá no radar. Eu não sei se você é avião, cadeira voadora, ultraleve, experimental, disponível, nem quero saber. Você precisa saber. Então, tem piloto que ele, tá? Tem piloto que ele não conhece, ele precisa conhecer a que aviação ele pertence. Ele é aeronave. E qual o regulamento? Não traga a ICA 112, porque na tua operação tem uma especialidade. Olha que eu falei bonito agora, hein? Especialidade, uma coisa mais específica. Aí você tem... não, Calazans, o documento 4444. É a Bíblia, era a ICA 112 da UACI. O UACI é a Organização da Aviação Civil Internacional. Calazans, documento 4444, anexo 10, volume 2, o documento 9432. Que documento é esse? Para mim, um dos documentos mais importantes, né, relacionado à comunicação aeronáutica. E controlador não estuda. Eu vou contar um caso aqui, não aqui agora, mas tem um caso muito interessante que um operador do tráfego aéreo, não vou falar agora se é piloto ou controlador, ele teve a conduta dele apurada pelo documento 4444. Documento internacional. Um acidente ocorrido no Brasil, não era voo internacional, ainda que fosse, mas não era voo internacional. A conduta, vou até falar, a conduta do controlador de tráfego aéreo foi apurada perante o documento 4444, sendo que o voo nem era internacional. E aí você, controlador, você sabe quais são as regras que tem no documento 4444? E você, piloto, você já estudou o documento? Você nem estudou, você não sabe o que é isso. O 9432, você pode ser punido por desconhecer o documento 9432, que é o Manual de Radiotelefonia. Calazans, o que é radiotelefonia? Você vai aprender comigo no outro curso que eu vou dar aqui. Eu vou dar uma aula aqui. Você vai ver o que é radiotelefonia. Você nem sabe o que é isso, precisa saber. Então, quando eu falo assim com você, piloto, não fica bravo comigo, não, que não tem nada contra você. Eu só estou mostrando que o sistema te coloca numa situação de ignorância que te dá uma insegurança. É isso que eu quero dizer. Olha aqui, a MCA 116, o Manual do Comando Aeronáutico 116, que se relaciona com fraseologia de tráfego aéreo, ele traz como referência anexo 10, volume 2, o documento 9432 e o documento 4444. O que eu quero dizer? Você precisa estudar isso, que você pode cometer uma infração e ser apurado a tua infração perante isso aí. Eu só não sei se a junta sabe tudo isso aí, né? Eu tenho uns camaradas que trabalham na junta que eu conheci, os caras eram fera de tráfego aéreo. O cara era fera, mas não sei se todos são. É uma pergunta, eu não estou falando nada, não, tá? E aí, outras coisas, né? Então, eu estou só mostrando que você pode cometer infração em relação a esses pontos, a essas regulamentações, mas são muito mais, hein? Não estou falando nem... Muito pouco. Vamos lá. E cartas aeronáuticas. Eu me lembro de um controlador, desculpa, controlador não, eu fui um controlador voando, o controlador não voa, até voa, né? Mas um piloto, ele ingressou na área de um aeroporto, no aeródromo, entrou na contramão da perna do vento, conflitou com uma outra aeronave. Por quê? Porque não conhecia a VAC. Eu estou falando VAC, Visual Approach Chart, amanhã pode ser outro número, como eu falei, as autoridades gostam de mudar de letrinha, de repente amanhã mudou. Então, ele precisa conhecer a infração, tá? Ligada às normas ICA 112 ou ICA 137, regras de tráfego aéreo ou serviço de tráfego aéreo, mas, às vezes, você pode cometer uma infração por desconhecer a circulação do aeródromo, que está numa carta.
numa WAC altitude, na CID, Standard Instrument Departure, eu falo bonito, numa CID eu vi um piloto receber uma infração porque ele não cumpriu o perfil da subida, ele fez um perfil que estava desatualizado. Então, você pode receber uma infração que não está diretamente na ICA 112, na instrução do Comando Aeronáutica 112, que fala sobre regras de tráfego aéreo ou serviço de tráfego aéreo 37. Você pode cometer em relação a uma circulação. NOTAM, olha que coisa interessante. O que é NOTAM? Notice to Airmen, informações, notícias aos aeronavegantes. Olha que coisa interessante. Eu vi, né, em uma das minhas defesas, eu vi um piloto receber a multa porque não cumpriu o NOTAM. O que é o NOTAM? Né? Então, no caso específico, deixa eu contar o caso específico. Houve uma alteração no procedimento de subida. Só que essa alteração não entrou nos documentos oficiais, porque os documentos oficiais têm tempo para que eles sejam atualizados. Antes, né, da atualização oficial, alguma coisa pode ser alterada no procedimento. Foi o que aconteceu. Houve uma alteração no procedimento que não deu tempo de ser inserido. Então, um NOTAM, uma informação especial, alertava os pilotos, olha, esse procedimento mudou conforme isso explicava. O piloto negligenciou o NOTAM e decolou do aeroporto famosíssimo aqui em São Paulo, Internacional Grande Abessa. Eu já trabalhei lá também. E ele cometeu uma infração, respondeu, eu falei para ele, ficou difícil de te defender, hein? Eu quero te defender, me ajuda aí. Mas tinha um NOTAM. Aí ele pegou aqui, Calazans. Aqui a carta, aqui, Calazans. Olha, eu fiz exatamente onde eu errei. Eu falei, você errou aqui, comandante, no NOTAM. Ficou feio para nós. Para nós não, ficou feio para ele. Então, eu estou mostrando aqui a gama de informações, né? Quais são as infrações, quais regras, normas você pode infringir. E outra coisa interessante, hein? Olha só que coisa interessante isso aqui. Então, regra geral para aviação, fica 112. E tem regras especiais. Helicóptero, por exemplo, ele é também regido pela ICA 104. A ICA 104 é um documento específico para a circulação de helicóptero. E eu já vi, uma vez eu vi um advogado, ele estava defendendo o piloto de helicóptero usando a ICA 112. Eu falei, não, doutor, eu gosto mais das pessoas de doutor, né? Eu adoro. Não, doutor, faz isso não. O caso específico ali é a ICA 104. Ele estava pilotando um helicóptero. Então, o helicóptero, na operação específica dele, não cabe a ICA 104. Existe um brocado em direito que é a pior coisa, né? Uma coisa horrível de um advogado é fazer uma defesa com a lei desatualizada ou a lei incorreta. Isso aí é como que chama? É o pecado dos pecados capitais. Faz isso não, doutor. E aí eu trabalhei em São Paulo, no OPP São Paulo, no Helicontrol. O Helicontrol é uma área de radarizada, para atender helicópteros ali na final da pista 17, um setor ali do aeroporto. Então ali tem regra mais específica, é só helicóptero. Então você tem a ICA 112, geral. Depois você tem a ICA 104, específica para helicóptero. E aí você tem uma regra mais específica. Então, para quem está circulando ali na área do Helicontrol, que é uma área radarizada de controle de helicóptero, na região ali da cabeceira 17, não é isto? Então, cuidado. Ali, eu já vi pilotos cometerem infrações, desconhecerem aquelas regras especiais. E aí, olha só, tem outra coisa doida. Condições específicas. O que é METAR? METAR é um boletim meteorológico. Espécie também é um boletim meteorológico. Calazans, qual a diferença? Aqui um é geral e o outro é especial. Vou explicar. O METAR, ele é atualizado de hora em hora. Então, o meteoro, que não tem que fazer, fica olhando para cima para ver as nuvens, né, ver o vento, aí ele faz o METAR. Mas aí, por exemplo, ele fez o METAR das 22 horas. O próximo METAR vai ser corrigido às 23 horas. Corrigido não, atualizado às 23 horas, se não houver mudanças significativas. Mas pode ser que ele fez o METAR às 22 horas e às 22h10 o tempo muda completamente, vento forte, chuva e assim por diante. Então, teve um piloto, esse eu defendi, esse foi gostoso de defender. Eu gostei de defender. Por quê? Ele recebeu uma multa e o fato do processo administrativo é que ele tinha pousado segundo condições atmosféricas adversas. Ele fazia um voo visual
e segundo o ato lá, né, a infração, ele pousou com as condições abaixo dos mínimos. Aí eu fui pegar, não, ele pousou às 22h15, me lembro direitinho o minuto, o horário eu não lembro. E o espécie, a mudança significativa, o espécie, foi às 22h17. Eu falei, espera um pouquinho. Eu peguei, olha, isso aqui é inteligência. Isso aqui, eu peguei, porque, olha só que coisa interessante. Foi alimentado, o procedimento, o processo foi alimentado com a informação geral, com o metá, das 22 horas. Mas não, junta. Ele não pousou às 22h17. O metá, as condições meteorológicas degradaram a partir das 22h17, mas ele pousou 2 minutos antes. Ele pousou às 22h15. Ufo! Isenção de responsabilidade, não cometeu. Ele deve me agradecer, pagou um cafezinho para mim. Então, estou mostrando uma coisa interessante que envolve a infração. O que envolve a infração? Muitas coisas. E as condições meteorológicas precisam ser balizadas para o metá. Tem outros boletins, hein? Tem a VOP, tem aviso de aeródromo, tem cada coisa interessante que pode mudar tudo, metade. Então, o jurista, o piloto, eu estou falando aqui mesmo de infrações e regulamentos. Então, não é só regulamento, só norma, é muita coisa, ok? Eu vou dar um exemplo aqui. Descrição, esse aqui foi uma infração que eu fiz a defesa. Infração é um exemplo de como que é feito o processo. Não vou falar sobre o processo todo, né? Então, vem a descrição da ocorrência, que são, você que é jurista, advogado, você sabe, dos fatos. Aquele negócio que nós colocamos. Eu não sou advogado, não, por opção, tenho medo de ser advogado. Mas eu sou jurista, bacharel, eu trabalhei em muitos escritórios, então eu conheço aí a metodologia toda. Então, dos fatos, não é dos fatos, ele descreve descrição da ocorrência. A aeronave realizou voo sem apresentar plano de voo em sala S credenciada. Então, isso que aconteceu. O piloto, antes de voar, precisa apresentar plano de voo, caso raríssimas exceções. Ele precisa apresentar qual a rota, qual o combustível, autonomia, horário de partida, tempo de voo, horário de chegada e muitas outras informações. Então, o piloto precisa, né, fazer isso. E esse piloto não fez. E aí, essa foi o fato. E aí veio a capitulação. Tá? Então, olha que coisa interessante. Então, você precisa se defender de 2 pontos. Dos fatos e precisa se defender da capitulação. Então, essa infração foi capitulada no artigo 302, inciso 2, a linha I, o que eu falei. 99,99% é isso aí. Desobedeceu aos regulamentos e normas de tráfego aéreo. E demais itens, como a ICA 112, subitem, aí eles trazem a ICA 112, qual item? Tal. ICA 111, o que é ICA 111? É a ICA que legisla sobre plano de voo. O piloto, conhece plano de voo, hein? Aí que tem muitas informações. Repito, você faz a banca, você estudou o livro de 1000 questões e acha que sabe regra de tráfego aéreo. Você decorou lá o livro de 1000 questões, estudou aquilo, você sabe, e nunca abriu uma ICA 112, uma ICA 137, uma ICA 111, uma ICA 116, uma ICA... até enrolei aqui, menino. Aí você acha que sabe regra de tráfego aéreo. É muita coisa. Então, até o IP Brasil, olha só, o IP Brasil, você sabe o que é IP Brasil? Aeronautical Information Publication. Muito interessante. Eu já vi piloto responder pelo IP. Tá legal? Olha, infração de tráfego aéreo é muito mais coisa, tá? Os regulamentos, eu estou dando aqui eu estou falando igual corintiano agora, meus parça, os regulamentos. Eu falei igual corintiano. Desculpa aí, corintiano, também sou corintiano. Mas vamos lá, é muita coisa, tá? Então, repetindo, pilotos, eles cometem infrações por desconhecimento, ok? E aí nós acabou. Infração, regulamento. Nós acabou? Não, nós acabamos, né?